Apocalipse 12, verso 11, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida. Apesar de 550 cristãos perderem a vida todos os dias ao redor do mundo, as recentes execuções feitas pelo Estado Islâmico deixaram o mundo boquiaberto. E as pessoas estão de cara com o quê? Com a crueldade com que os nossos irmãos foram mortos, esquartejados, queimados, asfixiados e alguns com tiro. E o que deixa a gente mais triste é ver a forma com que eles, de uma forma indefesa, se entregaram diante da sua vida, da sua morte. Então todo mundo que está em pé aqui agora vai sentar em nome de Jesus. Pode sentar, pode sentar. Deus abençoe você. Pode sentar no chão. Tem os bancos ali, vocês estão de pé aqui, deve ser por algum motivo que eu não entendo. Mas Deus abençoe. Todo ser vivo que está de pé dentro do Mineirinho, senta agora. O que deixa mais impressionado a gente é a forma heróica como os nossos irmãos caminham. Passa o vídeo para a gente aí, de como que eles se comportam diante da morte. وجاء القصاص والله لنثأرن ولو بعد حين لنثأرن دما أحمرا بسمر الحراب بضرب الرقاب لجمع الكلاب. E aqui a gente não está falando daqueles que são torturados, daqueles que são violentados, daqueles que têm os seus bens confiscados. Aqui nós estamos falando somente de mais ou menos 550 cristãos que perdem a vida todo dia ao redor do mundo. Não é perder a vida porque mexeu com a mulher dos outros, não é perder a vida porque deu cheque sem fundo, não é perder a vida porque se envolveu com gente que não devia, é perder a vida por amor a Cristo. Desde que eu comecei esse sermão até agora, cerca de 6 irmãos ao redor do mundo já foram executados pela sua fé. 6 irmãos. E para piorar a história, a Folha de São Paulo soltou uma matéria semana passada. Coloca a matéria aí, por favor. Se você não conseguir ler, eu vou ler para você. É o seguinte: grupo extremista tenta recrutar jovens brasileiros. Setores da inteligência do governo do Brasil detectaram semana passada tentativas de agrupamento de jovens no país por parte do Estado Islâmico para atuar como lobos solitários, extremistas que, por não integrar as listas internacionais de terrorismo,
têm mais mobilidade e são capazes de fazer atentados isolados e imprevisíveis em diferentes países. O Estado Islâmico está tentando recrutar jovens brasileiros para cometer atos de terrorismo aqui no Brasil e fora. Adivinha por quê? O jovem brasileiro é aceito em qualquer lugar do mundo. Diante disso, eu quero te fazer uma pergunta: quem aqui hoje teria orgulho de um dia, se fosse necessário, usar um uniforme laranja como esse e morrer, sem negar sua fé diante do Estado Islâmico? Quem aqui teria coragem e orgulho de fazer isso? Eu perguntei isso para uma jovem esses dias, sabe o que ela me respondeu? Crédulo sim. Para que você está pensando nisso? Eu disse para ela: quem nunca se imaginou morrendo por Jesus, provavelmente não está vivendo para Ele. Mas existe uma coisa muito pior do que morrer por Cristo, e eu vou te falar qual é: é viver para Ele. Você sai de um confra jovem aqui, todo animado, todo empolgado, todo cheio de Deus, e se nego meter revólver na sua cabeça, você não nega Jesus. É fácil. O problema é quando a gente sai daqui, passa um mês, 5 meses, e você está carente, e senta na frente do computador, e aí você quer ver uma coisa ali no computador, e uma coisa chama a outra, e a outra chama a outra, e de repente você está vendo aquilo que não deve mais ver. Então eu vou perguntar de novo para você: quem aqui hoje se identifica com os nossos irmãos e usaria um uniforme desse, levando sua fé até as últimas consequências? Tem alguém aqui? Mas o nosso problema hoje é que muitas vezes a gente se sente injustiçado, e a gente faz uma leitura da vida sempre contra a gente. Então eu vou te dar um exemplo. A gente vai assistir um filme, a gente sempre acha assim: eu sou o cara bonzinho do filme, e o bandido são todos os que se levantam contra mim. Ah, eu sou o Batman, e o Charada são os meus inimigos. Ah, eu sou o Luke Skywalker, e o Darth Vader é que me persegue. Ah, eu sou as meninas superpoderosas, e quem quer me pegar é o macaco louco. A gente sempre acha que a gente é o lado que sofre, né? Por exemplo, a gente vai ler a Bíblia. Quando você lê a história de Davi e Golias, o que você pensa? Que você é Golias? Nunca. Você sempre pensa assim: eu sou pequenininho Davi, que agora vou ter que enfrentar o grande Golias. Você lê a história de Moisés e o faraó, você pensa que você é o faraó? Nunca. Você fala: eu sou Moisés, maltratado, mas o faraó vai ver, vou jogar umas pragas em cima dele. Você vai ler na Bíblia tantas histórias, você sempre se imagina como o lado que está sofrendo. No seu trabalho, na sua escola, nós sempre nos vemos como os injustiçados. Todo dia, gente, o povo me procura e fala: Lucinho, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu estou sendo perseguido na minha escola, ninguém me entende, está todo mundo contra mim. É a paranoia. Fala comigo: paranoia. Você sabe o que é paranoia? É a ideia obsessiva de que existe um complô contra você. Você vai ter que decidir se você está vivendo uma paranoia ou uma pronoia. Sabe o que é pronoia? O contrário de paranoia. Pronoia é o seguinte: existe um complô a meu favor. Por quê? Porque Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o meu bem. Quem aqui acredita que tudo coopera para o seu bem? Deixa eu ver. Se tudo coopera para o seu bem, para de paranoia. Para de achar que nego está querendo te matar, tomar seu lugar. Outro dia a irmã falou para mim: pastor, está todo mundo contra mim. Sabe aquela pessoa com o olho arregalado, assim, parecendo um bicho? Pastor, está todo mundo. Eu falei: minha irmã, o povo nem sabe que você está viva. Olha, cutuca quem está do seu lado e fala assim: para de paranoia, Zé. Para de paranoia.
que a gente é? Dentro de casa, sabe o que a gente fala dentro de casa? Dentro de casa, todo mundo me culpa por tudo, e meus pais preferem os meus irmãos. Ô fofão, só posso kkkk para você, tá? Você está nessa fase ainda de achar que papai e mamãe gostam mais do seu irmãozinho do que você? Ô paranoico, você veio nesse Confrajovem para Jesus sarar essa cabecinha retardada sua. Se o seu pai e sua mãe não te ama, e se ninguém te ama e a sua família não te ama, o que você está fazendo aqui? Você quer ver? Na igreja, gente, toda igreja que eu vou, as pessoas falam: pastor Lucinho, tem um complô aqui dentro contra mim, o pastor não entende o meu ministério, ninguém me ajuda. Mas também eu não sou amigo do filho do pastor, que se eu fosse da panelinha, aí todo mundo, é assim. Por quê? Porque as pessoas sempre se veem como vítimas, sempre se veem como vítimas. Esse ano, aqui na Igreja Batista da Lagoinha, é o ano da comunhão, e a nossa juventude tem o tema conectados. Fala comigo, conectados. E por isso nós temos pensado, pregado e agido para vivermos realmente em comunhão uns com os outros. Por quê? Eu vou te falar uma coisa: a grande maioria de nós é muito espiritual na vertical, mas nós somos extremamente carnais na horizontal. Quando o assunto é Jesus, nós somos loucos por Ele. Quando o assunto é gente, a gente tem antipatia. É gente boa para participar de vigília e péssima para fazer visita. É gente boa para estar no púlpito pregando e cantando, mas péssima para fazer ação social. O assunto é Deus, eu mato e morro. O assunto é a minha igreja, é as pessoas ao meu redor que se explodam. Fala comigo: Deus quer que a minha espiritualidade na horizontal seja tão louca quanto a minha espiritualidade na vertical. Então, sendo esse o ano de estarmos mais conectados do que nunca, nós temos pensado muito naquilo que pode nos desconectar. Quem aqui tem raiva quando o Wi-Fi cai a conexão? Deixa eu ver. Quem aqui já ficou caçando a senha do Wi-Fi do vizinho? 1, 2, 3, 4. Ah, é a data do aniversário dele. Deus me deu uma frase assim, ó: se procurássemos o Espírito Santo, o tanto que a gente quer o Wi-Fi, nós seríamos as pessoas mais cheias dele no mundo. Quem sabe, eu não vou profetizar agora aqui para você, ó. Quem sabe sua internet não está funcionando aqui nesse lugar, exatamente porque ele está querendo te dar um recado. Nós temos pensado muito nos inimigos da comunhão. Fala comigo, inimigos da comunhão. Sabe no que a gente tem pensado? No Estado Islâmico que há em mim. Fala comigo, o Estado Islâmico que há em mim. Eu quero ler com você 1 João. Volta aí algumas páginas. 1 João, capítulo 3, verso 14. 1 João 3,14 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. E quem não ama permanece na morte. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é Estado Islâmico. Fala comigo, quem odeia o seu irmão é Estado Islâmico. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Olha para mim aqui. E se, ao invés de sermos as vítimas,
nós formos os assassinos da comunhão, e nós formos aqueles que estão prejudicando e matando e ferindo os nossos irmãos ao redor do mundo. E se, ao invés da gente ser a vítima, e se nessa noite, ao invés da gente ser os que sofrem, os tadinhos, os machucados, os feridos e perseguidos, e quem sabe, e se nessa noite eu e você não formos os assassinos dos irmãos? Lucinha, eu não estou acreditando que eu saí da minha cidade para ouvir isso. Fala para quem está do seu lado. A Bíblia nos fala de alguns assassinos de irmãos. O primeiro deles é Caim. Sabe o que Caim fez? Matou seu irmão, adivinha por quê? Não aguentava ver que Caim tinha que Abel tinha mais a bênção de Deus do que ele. Caim matou seu irmão por quê? Porque quando olhava para ele, via que havia mais favor de Deus na vida dele do que na vida do outro. Quer ver outro que perseguiu o irmão? Os irmãos de José. O que os irmãos de José fizeram? Venderam o seu irmão. Muitas vezes o que a gente tem visto é gente vendendo o seu irmão. Por quê? Porque ele é sonhador demais. Eu não aguento essa garota, ela fala demais. Eu não aguento esse menino, está falando que vai ser pregador. Eu não aguento essa banda, fica falando que vai gravar CD. Eu não aguento esse pastor, fica falando que vai construir. Você quer ver outro assassino de irmãos? Outra luta entre irmãos? Esaú e Jacó. Eram irmãos, mas um queria ser melhor do que o outro. Você quer ver uma coisa entre os crentes? Se um estiver sofrendo, todo mundo ajuda. Mas se um cristão começar a prosperar e crescer, aí você vai descobrir quem é amigo de verdade e quem não é. Fala comigo, o Estado Islâmico só aparece na prosperidade. Você quer ver um outro? Judas e Jesus. Judas vendeu Jesus por que motivo? Fala comigo, nenhum. Fala comigo, nenhum. Se você ler na Bíblia, não há um motivo porque Judas vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus de graça. Muitas vezes eu e você ferimos e machucamos nossos irmãos por causa de quê? De graça. Sabe o que eu fiquei outro dia pensando lá em casa? Oh Deus, o Senhor podia me dar o nome desses 21 assassinos que mataram os nossos irmãos. Porque quando eu vejo esse vídeo, eu fico tão nervoso, que eu fico pensando, gente, como pode? 21 irmãos maravilhosos foram executados, foram mortos. Quem matou eles? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Eu vou te dar o nome deles, anota. E Deus me deu os nomes, olha aqui os nomes dos assassinos, ó. Primeiro nome, primeiro assassino, diga comigo, antipatia. Muitas vezes eu e você matamos os nossos irmãos, adivinha por quê? Nós achamos o jeito dele chato, e a gente pega uma antipatia gratuita. O que é isso? Você não conhece a pessoa, não sabe nada dela, você só olhou para a menina entrar na igreja, você fala assim, detestei essa nojenta. Olha que nojenta! E aí, o Estado Islâmico que mora em você, vem para fora, e você mata aquela irmã no seu coração. Olha o nome do segundo assassino, vingança. Fala comigo, vingança.
Sabe o que é isso? Eu vou pagar na mesma moeda. Do jeito que aconteceu comigo, eu posso até não fazer, mas eu vou ver alguém fazer isso com você, e ele vai te prejudicar, e ele vai te arrebentar. Vingança. Uma jovem falou comigo: eu estou orando para que a minha vingança aconteça. Eu falei: você é uma macumbeira gospel. E adivinha contra quem era a vingança? Contra o pai dela. Porque o pai dela largou a família, e ela falou: enquanto eu não ver meu pai sofrer do jeito que eu e a minha mãe e meus irmãos sofremos, eu não vou ter paz. Terceiro nome do assassino: não conhecer a história do outro, não conhecer o momento do outro. Sabe por que a gente mata muitas vezes os irmãos? A gente não conhece a história deles. Eu me lembro que um dia eu peguei uma antipatia muito grande de um jovem. Ele era muito chato. Quem conhece alguém muito chato? Multiplica por 200. Era esse moleque, chato, chatão. Pensa um negócio chato. Aí sabe o que eu descobri? Eu descobri que ele sofria de esquizofrenia e bipolaridade. E eu descobri que o pai dele abusou dele quando ele era criança. E eu chorei. E eu pedi perdão a Deus e falei: Deus, eu, sem viver nenhum desses problemas, sou mais chato do que ele. E ele, com toda essa luta, com todos esses remédios controlados, ele é mais gente boa do que eu. E eu matei o meu irmão no meu coração. Sabe por quê? Eu não sabia o que ele estava passando, e eu não conhecia a história dele. Posso te pedir uma coisa? Não mate ninguém não, principalmente sem conhecer a história. Ouça, procure saber o que a pessoa está vivendo, o momento dela. Olha o nome do outro assassino aqui: discordância teológica. Gente, eu fico impressionado com o tempo que o povo tem na internet para poder ficar discutindo discordâncias teológicas. Eu não concordo que batismo é só um pouquinho de água na cabeça. Eu acho que os anjos, existem anjos cor-de-rosa. Eu acho que o dom de línguas é só quando a gente é batizado do Espírito Santo. Eu concordo, eu desconcordo, eu não concordo com isso, eu desconcordo. E a gente mata o irmão porque discorda de algum ponto teológico. Concordamos em 1000 coisas, mas se a gente não concordar em uma, a gente pega essa uma coisa e transforma num monstro de 7 cabeças. O sangue de Jesus perdoa os nossos pecados? Sim ou não? A Bíblia é a verdade? Deus é o nosso Pai? O Espírito Santo mora em nós? Você ama a igreja? Se a gente concorda nisso tudo, por que nós vamos nos separar em uma, 2 coisinhas que a gente não concorda? Mas o que o capeta faz? Ele faz a gente matar o nosso irmão, porque a gente não concorda 100% com ele. Posso falar uma coisa para vocês? A Patrícia está aqui agora me ouvindo pregar. Eu não concordo 100% com a minha mulher. Eu não concordo 100% com o meu pastor. Quem já ouviu aquela frase: cada cabeça é uma sentença? Não mate ninguém porque você discorda dele em algum ponto teológico. Outro assassino: acreditar na primeira fonte. Sabe por que a gente mata os irmãos? A gente ouve uma notícia sobre uma pessoa, e aquela primeira notícia que a gente ouve, a gente toma como verdade. Alguém chega e diz assim: fulana transou com fulano. É verdade. Não vou averiguar, não quero saber. Essa menina é uma galinha, não quero saber de nada, ela não vale de nada. Peraí, pergunta para ela. Não tem que perguntar. A primeira notícia que eu ouço é sempre aquela que eu acredito. Eu fico vendo na internet, as pessoas escrevem lá qualquer coisa, aí vem aquele monte de comentário retardado embaixo: olha que absurdo, o sangue de Jesus. Mas você não está sabendo de nada. Você sentou com a pessoa? Você procurou saber? Você perguntou para ela? Não, mas aquilo que falaram de primeira mão deve ser a verdade. E a gente faz o que com os irmãos? Mata, porque pega a primeira notícia e transforma ela na verdade, sem averiguar. Outro assassino: a inveja. Fala comigo, inveja. O que é inveja? Não é querer
ser bem sucedido igual o outro, não, é querer o lugar do outro. Eu quero o lugar do outro. Muitas pessoas querem o lugar do outro, e a inveja tem matado muitas pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, escuta o que eu vou dizer. Enquanto você fizer um trabalho medíocre, você é amigo de todo mundo. Mas a hora que você começa a fazer alguma coisa relevante, prepara, porque as pessoas vão começar a chegar e dizer: tá achando que você é quem? E vão começar a te xingar, e vão começar a te perseguir, porque você se sobressaiu. Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Estevão, foi o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Jesus, e com vossa senhoria, mesma coisa. Outro assassino, não querer ouvir. Sabe quando que a gente está matando os irmãos? Quando a gente não ouve o que eles têm a dizer. As pessoas querem conversar, elas querem falar, mas a gente está trancado, porque a gente tem um outro inimigo. Sabe o nome de um outro assassino que está matando os irmãos? Fala comigo, fone de ouvido. Fala comigo, celular. Fala comigo, porta fechada. Já reparou como é que as pessoas são hoje? Está todo mundo em multidão, mas está todo mundo com um fonezinho de ouvido, cada um na sua vida. E aí quem está do lado: eu não quero te ouvir, se você está com luto ou não, se você vai se matar ou não, o problema é seu, se arrebenta para lá, mas me deixa curtir minha música, me deixa ver meu vídeo, me deixa aqui no meu mundinho particular. Esse é o nome de um outro assassino da comunhão. Sabe outro inimigo? A indiferença com as lutas do outro. Fala comigo, indiferença. Sabe o que significa isso? A pessoa está com câncer, está desempregada, está com filho nas drogas. Sabe o que a pessoa fala? É isso mesmo, o problema é dela. A gente já não sente mais a dor. A gente liga a televisão e vê lá que morreu 10 mil no Nepal. Sabe o que a pessoa tem coragem de falar? Também pudera, é um país budista. Isso é Deus tratando. Ô, gente, se alguém falar isso perto de você, liga 190 e manda essa pessoa presa para a cadeia. Uma das coisas mais tristes no meio cristão é indiferença com as lutas do outro. Isso está matando os irmãos. Um jovem falou para mim, sabe o que? Lucinho, sabe quem é o meu grande conselheiro na vida? Eu falei, quem? Ele falou, um jovem ateu da minha faculdade. Eu falei, por quê? Ele disse, porque ele é o único que se importa com o que eu estou vivendo. Na minha igreja, eu não tenho coragem de falar nada com ninguém, e se eu falar, eles vão me dar aquelas frases prontas, tipo, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor te abençoe. Não fica assim não, meu irmão, Jesus te ergue nessa noite. Outro inimigo da comunhão, outro assassino, não cumprir seu chamado para servir as pessoas. Muitas pessoas estão matando os irmãos, sabe como? Não cumprindo o seu chamado. O seu chamado e o meu, sabe para que é? Servir as pessoas. Fala comigo, servir. O que Jesus falou? Eu vim para servir, e não para ser servir. Quando você diz não para o seu chamado, você está matando as pessoas ao seu redor. Olha para a minha vida aqui hoje. E se eu tivesse dito não para o meu chamado lá atrás? Quantos adolescentes e jovens? Eu estava lendo lá em casa esses dias a pilha de e-mail que eu já recebi só de jovem suicida, que na hora da morte, não é 5 minutos antes não, é na hora da morte, disseram, eu não vou me matar porque eu ouvi uma mensagem assim, assim, assim do Lucinho. Quando você não cumpre o seu chamado e prioriza os seus sonhos e ganhar dinheiro em primeiro lugar, você mata seu irmão. Porque o seu chamado é para servir. Deus não quer que a gente case, ganhe dinheiro e arrume filho para depois virar para o pastor e falar, pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja. Não, é para fazer hoje, é para servir hoje, é para cuidar de quem está do nosso lado hoje, é para dizer sim para o nosso chamado hoje. Eu estou orando aqui para eu ficar com essa máscara e você ficar bastante incomodado. Enquanto você não ficar incomodado com essa máscara aqui, eu não vou tirar. Outra coisa que está matando as pessoas, sabe o que é? Vibrar com a derrota.
Um irmão falou comigo: Lucinho, você conhece fulano de tal? Eu falei: conheço. Ele era rico, perdeu tudo, ele está andando a pé. Outro dia ele passou na rua com os filhos, na chuva, indo para o culto. Eu falei: como é que você sabe? Ele falou: porque eu vi, eu passei do lado dele de carro. Eu falei: por que você não deu carona? Eu falei: porque Deus está tratando com ele. Eu falei com ele assim: você é um endemoniado. Eu não sei se Satanás entrou em você ou você entrou em Satanás, mas eu sei que você é tudo menos um cristão. Porque se alguém está sofrendo, é um irmão na fé. Você vê um irmão na fé, na chuva, e não dá uma carona, você é endemoniado. Sabe o que muitas vezes nós estamos fazendo? Diga comigo: matando os irmãos. Outro assassino, sabe o que é? Fofoca. Sabe o que é a fofoca? Fofoca é coisa de gente que não tem serviço. O tipo de pessoa que mais me dá preguiça hoje é gente com tempo. Gente que tem tempo. Gente que tem tempo para saber quem está beijando quem. Gente que tem tempo para saber quem está fazendo. Eu não tenho tempo, então eu não quero saber de fofoca. Quem sabe você está aqui e você é aquela pessoa que diz assim. Você é aquela pessoa que diz assim: você está sabendo a última? Menina, tem um bafão para te falar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: fica com os bafão para você, por favor. Guarda os bafão para você. Outro assassino dos irmãos, sabe o que é? Querer ter a razão. Hoje à noite acaba o mês de abril, né? E a loucura por Jesus que a gente colocou na internet esse mês, sabe qual foi? Eu não respondo, eu prefiro sorrir. Muitas pessoas querem ter a razão. Você vai ter que escolher entre ter a razão e ter as pessoas. Tem gente que vai morrer sozinho e com a razão. Eu prefiro morrer cheio de gente do meu lado e sem a razão. Muitas pessoas querem discutir e no final falar: eu ganhei. Só que na briga, quem perde ganha e quem ganha perde. Fala comigo: nas brigas, quem perde ganha e quem ganha perde. Outro inimigo da comunhão que está matando as pessoas: comparações. Eu não sei como é que você é dessa igreja, menina. Esse pastorzinho não prega nada. Eu não sei como é que você aguenta essa igreja. Eu não sei como é que você namora fulano. Eu não sei como é que... As pessoas fazem comparações e elas matam as outras quando fazem comparações. Deus não nos chamou para comparar a gente a não ser com a gente mesmo. Eu tenho que comparar eu comigo mesmo. O Lucinho de 6 meses atrás com o Lucinho de hoje. Mas eu com fulano, eu com ele aqui, não posso. Porque a obra de Deus na minha vida é diferente da obra de Deus na vida dele. Tem coisa que Deus vai fazer na minha vida aos 50, tem coisa que Deus vai fazer na vida dele aos 5. Mas na vida dele é uma história, na minha vida é outra história, na sua vida é outra história. Não se compare com ninguém e não compare com ninguém. Banda nenhuma é igual a ninguém, ninguém tem que ser igual a ninguém. Outro dia eu fui pregar numa igreja, quando eu cheguei lá, todo mundo tão diferente de mim, gente. 12 mil pessoas, todo mundo de terno, todo mundo surfista prateado, todo mundo maravilhoso, lindo, flutuante, e eu com um tênis velho no pé, uma calça jeans ferrada e uma camiseta do Mickey. Eu falei: Jesus, isso aqui vai dar um boletim de ocorrência. O que é para eu fazer? Sabe o que Deus falou comigo? Seja você mesmo. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque Thales Roberto, André Valadão, Sila Malafaia, Rodolfo Abrantes, eu já tenho um de cada. Você não precisa ser eles, porque já tem um deles. Seja você mesmo. Outro inimigo, outro assassino dos irmãos, sabe qual é? As brigas dos outros. Gente, tem gente que a vida dele é igual baile funk, ele entra na briga dos outros. Quem já viu isso? Ô fulano, eu sou seu amigo. Quem são seus inimigos? Ah, meus inimigos é fulana, fulano e fulano. Então agora eles são meus inimigos também.
Mula véia. Outro dia eu fui pregar numa cidade. Quando eu acabei de pregar, eu recebo um recado de um outro pastor daquela cidade. Sabe qual é o recado? Como você pregou na igreja de fulano e eu sou brigado com ele, nunca você virá na minha igreja. Eu falei, que peninha. Eu liguei para ele, sabe o que eu falei com ele? Eu não estou acreditando, primeiro, que vocês dois são brigados. Dois pastores de 50 anos de idade, isso está parecendo um episódio de Chiquititas. Que palhaçada, dois homens velhos brigando por causa de nada. E agora o senhor não queria que eu pregasse na igreja dele, porque ele é seu inimigo, e eu vou ter que comprar os seus inimigos. Vai dormir? Nunca eu passei a lista dos meus inimigos para ninguém, então ninguém me passa a lista dos seus inimigos também não. Eu quero ser amigo de todo mundo. Se você comprou briga com alguém, o problema é seu. Não arraste ninguém para as suas guerras. Fala para quem está do seu lado, não arraste ninguém para as suas guerras. Outro inimigo da comunhão, sabe qual que é? Superficialidade. A gente hoje não tem mais amigo, a gente só tem colega. O assunto mais profundo que a gente tem com as pessoas, sabe qual que é? E aí, menina, o que você fez para esse cabelo ficar tão legal? E os homens encontram e falam, não velho, seu Corinthians tá ruim, seu Palmeiras, seu Flamengo. Esse é o assunto mais profundo. Fala comigo, superficialidade. Aí todo mundo fica rindo na cara do outro, mas vai chorar sozinho na hora de tomar banho, e vai dormir com depressão, porque não tem um amigo sincero com quem possa se abrir. Outro inimigo da comunhão, sabe qual que é? Se achar superior. Eu sou chefe, eu posso fazer, eu sei fazer tudo. Aqui na igreja tem que ser do meu jeito, aqui na empresa tem que ser do meu jeito. Esses aqui eu deixo ser meus amigos, mas eu não ouço ninguém, vai ser tudo feito do meu jeito. E se você quiser caminhar comigo, nós vamos ter que comer aonde eu gosto, nós vamos ter que ir com as pessoas que eu gosto, nós vamos ter que fazer tudo do meu jeito. Outro inimigo da comunhão, não saber se calar. A pessoa não cala a boca, gente. Quem conhece alguém que não cala a boca de jeito nenhum? Sabe o que eu amo em Jesus? Olha para mim. Jesus diante de Pilatos, o que Jesus falou com ele? Jesus, você vai morrer. O que Jesus respondeu? Nada. Fala comigo, nada. Esse mês eu fui acusado de um monte de coisa na internet. Um monte. Me chamaram de um monte de coisa. Qual que é a resposta que eu dei? Nenhuma. Porque quem responde cachorro é quem aprendeu a latir. Você não tem que responder. Um dia desse uma pessoa me fez muita raiva e eu fui responder a pessoa. Quando eu cheguei para responder, sabe o que Deus falou comigo? Se você abrir a sua boca, eu fecho a minha. Se você usar seus argumentos, eu vou tirar meus anjos da história. Se você ligar para os seus amigos, eu vou tirar o meu poder dessa situação. Tem uma hora, gente, que a melhor resposta é o silêncio. É ficar calado. Uma pessoa falou comigo, Lucinho, o seu silêncio está me matando, porque parece que você é culpado de tudo que estão te falando. Eu falei, creia o que você quiser. Creia o que você quiser. Mas eu não vou me defender. Por que você não vai se defender? Porque meu pai está vivo. Ele está vivo. Outro inimigo da comunhão, se bastar. É aquela pessoa que arrumou meia dúzia de amigos e não precisa de mais ninguém, e forma uma panela e não deixa mais ninguém entrar. É eu, Chiquinha, Beatriz, Ana e Marinha, acabou. Aí fica os outros pecadores tentando ser amigo, mas não consegue. Por quê? As 4 lazarentas formaram o clã das adagas idiotas, e fica lá as 4 idiotinhas. Deus te trouxe nesse confra jovem, cabeção, para você conhecer pessoas, abrir sua cabeça e entender que existe muito mais do que os amigos que você conhece hoje. Líder de jovem que está aqui, líder de adolescente, tem muito líder aqui fazendo um trabalho igual ou melhor do que o seu, e ele te trouxe aqui para você conhecer essas pessoas. Eu vou falar para vocês aqui, nessa cidade tem líderes de jovens e adolescentes muito melhor do que eu, muito.
E eu sou tão esperto que eu chamei eles para me ajudar a dar a palestra amanhã. Eu conheci os caras, eu me abri, eu não pensei assim, eu sou Lagoinha, eu me basto, eu tenho a pombinha. Gente, uma igreja que tem o diante do trono precisa de alguma coisa. Uma igreja que tem Márcio Valadão precisa de alguma coisa. Uma igreja que tem Helena Tanuri e Nívia precisa de alguma coisa. Só precisa de tudo. Só precisa de tudo. O que sustenta essa cidade não foi, não é e nunca será Igreja Batista da Lagoinha. São as pequenas igrejas da periferia. E se eu não me tornar amigo desses pastores e desses líderes de jovens, eu sou o maior idiota dessa cidade. Mas o capeta coloca na minha cabeça e na sua, a gente sobe em cima de um gilete, a gente cresce isso aqui na vida, e a gente fala, eu não preciso de mais ninguém. Olha para quem está do seu lado e fala assim, eu preciso de você, amigo. Penúltimo inimigo da comunhão, sabe qual é? Falta de perdão. Falta de... Olha aqui para mim. Mês passado, Deus me levou a ligar para um jovem. Esse jovem foi o meu melhor amigo durante 10 anos. Eu vou repetir. Mês passado eu procurei uma pessoa que foi o meu melhor amigo. Não é um dos melhores, não. Foi o meu melhor amigo durante 10 anos. Tão amigo que eu fiz viagens com ele, evangelizei com ele, fiz música com ele. Eu me lembro que um hotel que nós chegamos não tinha cama de solteiro, nós dormimos 2 em cama de casal. E eu falei, velho, você dorme pro pé e eu durmo para cima, porque eu sou amigo, mas nem tanto. Sabe o que aconteceu entre eu e ele? Nós nos desconectamos. Quem foi culpado, Lucinho? Os dois. E depois de anos eu liguei para ele mês passado. Eu falei com ele assim, eu preciso conversar com você. E eu fui para uma padaria com ele, sentei lá. E eu falei com ele assim, nós temos 2 caminhos. Ou nós vamos ficar aqui falando quem fez o quê, e quem tem razão e quem não tem. Ou nós vamos pedir perdão para o outro aqui, tirar uma selfie e comer um pão de queijo. Ele falou assim, o plano B é melhor. Eu falei, então traz pão de queijo aí, tia, nós vamos ficar bêbados de pão de queijo aqui hoje. E a tia trouxe o pão de queijo, e nós tiramos selfie, e eu deixei bem claro para ele, eu não acho que eu jamais voltarei a ser seu melhor amigo, mas eu sou seu amigo. E se um dia por acaso a minha mansão no céu for ao lado da sua, eu não vou ter constrangimento nenhum. E se aqui na terra alguém me perguntar, Lucinho, fulano é seu amigo? É, fulano é meu amigo. Ele é meu amigo. Quem sabe você está aqui hoje, Deus te trouxe desse confra jovem para te dizer, não dê mais nem passo ministerial, enquanto você não for lá pedir perdão, ou perdoar as pessoas que você feriu, ou que te feriram. Deus quer que a gente leve o perdão para as pessoas. E o nome do último grande assassino desses 21, sabe qual é? Eu anotei o nome dele aqui, ó. Lúcio Barreto Júnior. Muitas vezes na vida eu machuquei pessoas, e eu fiz coisas que não foram legais. Mas o diabo quer colocar na minha cabeça que eu sou a vítima. Mas muitas vezes eu sou o Estado Islâmico. Muitas pessoas que eu poderia ter ajudado, eu não ajudei. Muitas pessoas que eu poderia ter visitado, eu não visitei. Muita gente que eu poderia ter estendido a mão e falado assim, eu estou com você, eu não fiz. Muitas pessoas sofreram. Quem sabe nessa noite, além do Lucinho, que é o Estado Islâmico, quem sabe você também não é alguém que está matando, machucando os irmãos. O cristianismo é conhecido como o único exército do mundo que deixa os seus feridos no campo de batalha. Quem sabe o isolamento e a frieza nos relacionamentos que estamos experimentando hoje não seja somente a consequência daquilo que plantamos lá atrás. Então, Lucinho, o que nós temos que fazer?
Fala comigo, reconectar. Fala comigo de novo, reconectar. Se você ler a história que está em Gênesis capítulo 32 e capítulo 33, é de chorar. Porque você vê Jacó, fala comigo, Jacó, o cara enganador, gente. Sabe o que Jacó fez? Ele se desconectou do seu irmão Esaú. E Esaú merecia, porque Esaú era um cara que não tinha o menor temor de Deus. Mas Jacó chegou à seguinte conclusão: não adianta eu prosperar, ter dinheiro, ter o favor de Deus, se eu não tenho o sorriso e o abraço do meu irmão. E aí Jacó bolou um plano. Olha o plano dele. Ele começou a mandar presentes para o seu irmão. Começou a mandar o gado, começou a mandar presentes mesmo, começou a mandar seus funcionários, depois ele mandou seus filhos, mandou suas mulheres, e Esaú, com 400 homens, estava caminhando para onde Jacó estava. E ele estava caminhando, e a Bíblia diz que toda hora que chegava um presente, Esaú falava: de quem é isso? E ele dizia o seguinte: isso aqui foi o seu irmão Jacó que mandou, porque ele está vindo lá atrás e ele quer ser bem recebido por você. Aí chegava mais um monte de camelo: o que é isso? É o seu irmão que mandou, ele está querendo ser bem recebido por você. O que é isso? E aí na hora que Jacó chegou, eu quero ler com você, abre lá comigo Gênesis 33, e aí nós vamos orar. Gênesis 33. Gênesis 33 diz assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Só abrindo um parênteses aqui, gente, o capítulo anterior todinho aí, o 32, é ele enviando um monte de presentes para o irmão dele, um monte de presentes. Aí agora ele vai enviar as mulheres dele e os filhos dele, ó, verso 2: colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, o que ele fez? Curvou-se até o chão 7 vezes. Sabe o que significa isso? Eu perco para você, Esaú. Eu perco para você. Eu perco para você. Verso 4: mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus me concedeu ao teu servo. Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor. Respondeu Jacó. Disse porém Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Olha que lindo esse último verso 12, olha. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Deus te trouxe aqui para você seguir em frente com as pessoas da sua vida. Deus quer reconectar você com todo mundo ao seu redor. Eu vou repetir: Deus quer reconectar você com todo mundo ao seu redor. Deus quer matar o matador de irmãos que mora em você. Deus quer tirar da minha vida essa pessoa que tem antipatia gratuita dos outros. Deus quer tirar da minha vida, do Lucinho, essa coisa de olhar para os outros de cima para baixo.
O que nós vamos fazer então agora, Lucinho? Nós vamos fazer como Esaú e Jacó. Eu quero lançar um desafio aqui bem simples. Esse confra jovem não é para converter a Jesus, é para converter a quem está do seu lado. Sabe como é que termina o Velho Testamento? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais. Quem sabe a pessoa que você tem que se reconectar com ela é a sua mãe, porque você está fazendo ela chorar. Quem sabe a pessoa que você tem que se reconectar com ele é o seu pastor, que você tem falado mal dele, porque ele tem feito coisas que você não concorda, tem colocado gente na liderança da igreja que você não gosta. Quem sabe a pessoa que você tem que se reconectar com ela é o seu irmão de sangue. Aqui em Belo Horizonte, um tempo atrás, um irmão brigou com o outro por causa do tênis. O outro saiu para a rua e morreu atropelado na avenida que tem aqui do lado, Cristiano Machado. Sabe o que o outro irmão fez no velório do irmão? Chegou lá com o tênis e pôs no peito dele. E na hora que o irmão ia ser sepultado, ele falou: meu irmão, pode ficar com o tênis. Agora? Dá vontade de ressuscitar e falar: agora? Chega, gente, da gente fazer homenagem para as pessoas depois que elas morrerem. Chega de colocar nome de praça e de rua, pastor fulano de tal. O cara estava vivo, a gente não dava um presente para ele. Deus quer nos reconectar com as pessoas ao nosso redor. Eu vou repetir: Deus quer reconectar a gente com as pessoas ao nosso redor. O diabo quer fazer você vender seu irmão, igual Judas vendeu Jesus. Não venda seu irmão, não rife seu irmão, não abra mão dele. Não seja você um assassino do irmão, um Estado Islâmico. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou claro comigo: Lucinho, você não pode ser um assassino dos irmãos. O que eu tenho que ser, Deus? Você tem que ser louco por mim. Fala comigo: loucura por Jesus. Não, só quem está acordado fala: loucura por Jesus é loucura por pessoas. Diga comigo: loucura por Jesus é loucura por pessoas. Eu vou pedir agora somente maridos e mulheres, namorados e namoradas, noivos e noivas, para ficar de pé. Só. Fica em pé. Beleza? Beleza. Olha para mim sem conversar. O que nós vamos fazer agora, esses que estão de pé vão fazer com esses que estão aí. Mas quem não está de pé vai escolher alguém agora para fazer o que nós vamos fazer. Só que tem que ser homem com homem, mulher com mulher. Pronto, você que está aí do lado aí agora, escolha uma pessoa do mesmo sexo que você, porque nós vamos fazer agora um pedido de perdão para o corpo de Cristo. Lucinha, a gente não vai pedir perdão a Deus, não? Não, nós vamos pedir perdão para o corpo de Cristo. Como que nós vamos fazer aqui agora? Quem acredita aqui em representatividade? Quem acredita nisso? Quem acredita que Adão arrebentou a gente lá no Éden? Quem acredita? Mas quem acredita que Jesus nos representou lá na cruz e que o que Ele fez ali é suficiente para nós? Então o que nós vamos fazer agora é muito simples. Você vai escolher um irmão aí e você vai pedir perdão a ele por tudo que você fez e principalmente deixou de fazer pelo corpo de Cristo. Escolha essa pessoa aí agora. Olha para mim. Não feche os olhos, não ore. Você não vai falar com Deus agora, você vai falar com seu irmão. Sabe o que eu fiz hoje? Olha aqui para mim, olha para mim. Sabe essa pessoa que eu citei aqui, que eu pedi perdão para ela? Eu liguei para ela hoje e falei assim: você podia ir lá no Confra Jovem hoje, eu queria te pedir perdão lá da frente. A pessoa disse assim: não precisa, nós já estamos bem, está tudo bem. Eu falei: mas vai lá, eu quero te pedir perdão na frente de todo mundo. A pessoa disse assim: mas vai ter muita postagem na internet. Eu
Falei para ele, a internet e nada é a mesma coisa. Eu não estou nem aí para a internet. Eu quero é deitar todo dia à noite e saber que eu agradei o coração do meu Pai. E que eu não feri os meus irmãos. E eu não machuquei os meus irmãos. Você vai olhar agora nos olhos da pessoa que você escolheu. E você vai dizer para ela assim: perdoa o Estado Islâmico que mora em mim. Perdoa as vezes que eu machuquei você, corpo de Cristo. Não chama ele pelo nome não. Não chama ela pelo nome não. Chama de corpo de Cristo. Fala: perdoa todas as vezes que eu critiquei. Perdoa todas as vezes que eu falei o que não devia. Perdoa todas as vezes que eu não estendi a mão. Perdoa todas as vezes que eu fui indiferente. Perdoa todas as vezes que eu te machuquei. Perdoa todas as vezes que eu te vendi. Me perdoa todas as vezes que eu te matei. Me perdoa. Pede perdão, pede perdão. E agora que o outro olhe para essa pessoa e diga assim: eu te perdoo. Eu, o corpo de Cristo, eu te perdoo. Perdoa o seu irmão aí agora, perdoa. Perdoa a sua irmã. Vira para ele agora e diga assim: eu te perdoo. Você sabe quantas vezes eu já machuquei a Patrícia? Você sabe quantas vezes eu já fiz a Paty chorar? Não tem nada de romântico nisso. Ela sabe o que eu estou falando. Mas o Senhor nessa noite quer que a gente peça perdão para o outro. Eu te peço perdão, Patrícia, por todas as vezes que eu machuquei você, e porque eu machuquei as pessoas da nossa vida, da nossa convivência. Eu não tenho orgulho de nada que eu fiz. E principalmente não tenho orgulho daquilo de bom que eu deveria ter feito e não fiz. Você me perdoa? Eu estou dizendo para ela aqui que tem alguém que pode achar que isso aqui é uma cena. Deus sabe se é ou não. Eu quero fazer uma última oração agora e nós vamos adorar a Deus com o Rodolfo, com essa banda que eu amo tanto. Mas eu vou te pedir uma coisa: Deus vai reconectar você com as pessoas aqui nesse Confrajovem. Repita uma última frase comigo assim: verdadeira espiritualidade é ver Jesus nos olhos do meu irmão. Pai querido, eu quero te pedir por favor nessa noite, não deixe a gente sair daqui assassinando os irmãos. Não deixe a gente ser pior do que o Estado Islâmico, que pelo menos é de outra religião. Muitas vezes nós dentro da tua casa matamos, machucamos e ferimos. Que saiamos daqui para sermos levantadores e fortalecedores do nosso irmão. Nessa noite nós pedimos perdão ao corpo de Cristo. Nessa noite nós pedimos perdão ao nosso irmão. E nós declaramos hoje: nós só vamos ajudar e cuidar de cada um ao nosso lado. Por isso, Pai, recebe o nosso pedido de perdão. E recebe a nossa vontade de te servir de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém.